Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos à maior sala de aula para os concursos da advocacia pública do país. Eu sou o professor Birajara Casado e por aqui já somos mais de 44.400 pessoas. Agradeço a todos os inscritos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva se houver interesse. Veja se o sininho está ativado para que você não perca nenhum comentário, nenhuma explicação de jurisprudência, nenhuma análise de edital. Cada vez mais as aulas aqui no YouTube são imprescindíveis para você que intenta passar nos concursos de procuradoria, porque vez ou outra, ou quase sempre, não raro, muitas das questões subjetivas e das questões também objetivas das provas de procurador, você acaba encontrando aqui no canal. Agradeço a atenção de todos. Vamos para mais uma decisão importante publicada hoje no STJ. Presta atenção. Eu não sei quando essa decisão vai cair na tua prova, mas eu posso te dizer que ela vai cair na tua prova. Improbidade administrativa é um dos grandes assuntos de direito administrativo. Direito administrativo é núcleo duro dos concursos da advocacia pública. Então eu repito, não sei quando essa decisão vai cair na tua prova, mas eu sei que em algum momento ela vai cair na tua prova. É uma decisão do STJ de hoje que complementa um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então você acaba tendo uma conjugação de pensamentos do Supremo e do STJ sobre improbidade administrativa. Eu não sei o que pode ser mais importante para fins de concurso da advocacia pública, uma vez que a defesa da probidade administrativa também é dever da Fazenda Pública por meio da representação das procuradorias a partir daquilo que se pode fazer via representação do ente público via procuradorias numa ação civil pública por ato de improbidade. A legitimidade para propor a ação civil pública por ato de improbidade é tanto do Ministério Público quanto da pessoa jurídica de direito público interessada, ou seja, entes federados, a partir efetivamente da representação promovida por suas procuradorias. É exatamente isso que eu quero dizer. Mas vamos lá, ó, STJ, tema 1089. Essa decisão é de hoje, 22 de setembro de 2021, não está nem em informativo ainda. Ou seja, eu te apresento em primeira mão. O assunto é improbidade administrativa, direito processual civil e direito administrativo. O direito processual civil está aqui porque vamos falar de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e o direito administrativo está aqui justamente pela improbidade. Então é tema importantíssimo para a advocacia pública. Numa única decisão você conjuga processo civil, direito administrativo, ação civil pública e improbidade, e uma decisão do Supremo e uma decisão do STJ. Então, como disse, não sei quando, mas sei que em algum momento isso vai cair na tua prova. Eu montei rapidamente uma situação a partir do julgado para que você entenda exatamente o alcance daquilo que eu quero dizer. Vamos acompanhar. Imagine a seguinte situação hipotética. Ebérgico é réu em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Contudo, os atos de improbidade praticados por Ebérgico encontram-se prescritos para a aplicação das penalidades da LIA. Então, o Ministério Público ou a Fazenda Pública ingressou com a CPIA, ou seja, Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, com vistas à responsabilização de Ebérgico pela prática de atos de improbidade. É importante dizer que a improbidade ela só pode ser declarada pelo Poder Judiciário. A administração não pode pegar Ebérgico, por mais que tenha um ato de improbidade administrativa praticado às suas vistas, ela não pode abrir um processo administrativo disciplinar, ofertar a Ebérgico contraditório ampla defesa, encontrar na LIA o ato de improbidade praticado, declará-lo e aplicar a penalidade. Não, só quem pode declarar a improbidade e aplicar as penalidades da LIA é o Poder Judiciário. Então o Ministério Público e a Fazenda Pública precisam do Poder Judiciário nessa tarefa. Ocorre que existe uma ação civil pública por ato de improbidade, mas os atos praticados por Ebérgico, atos de improbidade, estão prescritos. Contudo, o ato de improbidade praticado por Ebérgico é doloso, e dentre os pedidos da CPIA está o de ressarcimento ao erário. Opa, aqui você precisa se lembrar da decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que os atos de improbidade, quando dolosos e que gerem prejuízo ao erário e, portanto, nesse caso, delimitem ressarcimento, são imprescritíveis. É preciso lembrar dessa decisão do Supremo. Essa pretensão de ressarcimento por ato de improbidade praticado com dolo é imprescritível. Está aqui, ó. Contudo, o juízo deve extinguir a ACP para que a Fazenda Pública ou o Ministério Público ingresse com a ação de ressarcimento, ação ordinária de ressarcimento, ou ele pode dar continuidade à ACPIA
ainda que declare a prescrição para as demais punições previstas na LIA e continue apenas com a pretensão de ressarcimento. O objetivo principal aqui é saber o seguinte: eu posso dar continuidade à ação civil pública por ato de improbidade apenas com a pretensão de ressarcimento imprescritível, quando todas as demais penalidades da LIA restarem prescritas? Esse é o objetivo a ser delimitado a partir daquilo que decidiu o STJ no tema 1089. É disso que nós estamos falando. Bom, para que eu possa delimitar a resposta que o STJ deu a esse questionamento, eu preciso chamar a atenção para dois pontos. Um primeiro ponto importante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e aí eu coloco, o Supremo Tribunal Federal entendeu no julgamento do recurso extraordinário 852.475, sob a forma de repercussão geral, pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos que, agindo de forma dolosa, cometerem atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8429. Então, a pretensão de ressarcimento ao erário, quando decorrente da prática do ato de improbidade doloso, é imprescritível nos termos do que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Ocorre que essa decisão do Supremo Tribunal Federal ela gerou controvérsias acerca da necessidade ou não do ajuizamento de uma nova ação para promover o ressarcimento do dano ao erário, quando nos autos da ação civil pública por ato de improbidade for reconhecida a prescrição das demais punições previstas na Lei de Improbidade Administrativa na LIA, que é justamente a situação hipotética que eu apresento aqui, que poderia muito bem ser, nesse caso, o enunciado de uma questão subjetiva de uma eventual segunda fase dos concursos de procuradoria. O Supremo decidiu que o ato de improbidade doloso ele é imprescritível, mas ele não resolveu a questão sobre se isso necessita, para ser provocado o judiciário de uma nova ação, ou se eu posso continuar com a ação civil pública por ato de improbidade, ainda que todas as demais penalidades da LIA restem prescritas. Esse é o primeiro ponto de delimitação. Então, se isso cai na sua segunda fase, você precisa partir daqui a explicação, ou seja, da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determina a imprescritibilidade dos atos de improbidade dolosos que importem ressarcimento ao erário. O segundo ponto é justamente aquilo que entendeu o STJ. O STJ afetou o recurso especial 1.899.455 sob o tema 1089 para decidir acerca da necessidade de ajuizamento de ação autônoma para fins de ressarcimento dos danos causados ao erário decorrentes dos atos dolosos de improbidade. Então presta atenção àquilo que eu te falei desde o começo do vídeo. Ó. Você tem direito processual civil envolvido, tem direito administrativo envolvido, tem improbidade administrativa envolvida e é um tema importantíssimo para a advocacia pública. Eu vou dizer, acho que pela quinta vez, não sei quando isso vai cair na tua prova, mas eu sei que em algum momento isso vai cair na tua prova. Então, o Supremo começou a desenhar a questão estabelecendo a imprescritibilidade dos atos dolosos, atos de improbidade dolosos que importem ressarcimento, mas não se pronunciou sobre, na ACPIA, se eu posso dar continuidade à ACPIA quando as demais penas estejam prescritas, ou se a Fazenda Pública ou o Ministério Público precisa ajuizar nova ação, no caso, uma ação ordinária de ressarcimento. E aí o STJ resolveu o segundo ponto, fixando a tese no tema 1089 da seguinte forma, ó, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda, para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no artigo 12 da Lei 8429 de 1992. A decisão do STJ é a decisão mais lógica possível, porque se trata de ato de improbidade, ainda que as demais pretensões punitivas da lei estejam prescritas, existe o ressarcimento ao erário que decorre do ato de improbidade doloso, essa imprescritibilidade já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, mas não deixa efetivamente de ser uma ação que busca o reconhecimento do ato de improbidade declarado e de forma dolosa para que haja efetivamente o ressarcimento ao erário. Então o STJ decidiu da forma mais lógica possível, ou seja, se eu, Fazenda Pública, ajuizo um ACPIA em face de ebégico e todas as penalidades da lei estão prescritas, com exceção daquela que é imprescritível, ressarcimento ao erário por ato de improbidade doloso praticado por ebégico, eu posso dar continuidade à ACPIA apenas para buscar essa penalidade e não preciso, nesse caso, ajuizar uma ação própria para isso.
Então, a resposta daquilo que está enquanto enunciado aqui em cima, ou seja, aqui o juiz ele vai extinguir a ACP com resolução de mérito no que diz respeito às penalidades prescritas da LIA e vai dar continuidade à pretensão de ressarcimento no que diz respeito ao ato de improbidade praticado com dolo. Ele não precisa efetivamente extinguir a ACP também nesse ponto, por entender que a via não é cabível, para que o Ministério Público ou a Fazenda Pública ajuize nova ação. O juiz resolve as questões prescritas com resolução de mérito e ele continua a ação civil pública por ato de improbidade para declarar a improbidade, ou seja, para declarar a prática do ato de improbidade doloso por parte de ebégico com o ressarcimento ao erário que é devido nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é possível a continuidade da ACPIA, é assim que você deve responder esse questionamento numa eventual segunda fase, portanto, tema importantíssimo para a advocacia pública, importantíssimo também para o Ministério Público, mas aqui o canal é especializado em concursos de procurador, decisão de hoje, 22 de setembro, do Superior Tribunal de Justiça, não sei quando vai cair na tua prova, mas sei que vai cair. Fica ligado nessa explicação, fica ligado nessa explicação porque é importante. Como disse, a melhor forma de responder esse questionamento é passar primeiro pelo primeiro ponto do Supremo, que declara a imprescritibilidade do ato de improbidade cometido com dolo que importe em ressarcimento ao erário, e aí o STJ resolveu a parte que ficou aberta pelo Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade ou não de nova ação para discutir somente o ressarcimento. O STJ disse que não, no tema 1009. A Fazenda Pública ou o Ministério Público podem dar prosseguimento à demanda para o ressarcimento ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa da Lei 8429. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.